Fala pra mim, você sabe o que é uma organização? E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Franklin e você tem mais um arquivo da Sociedade Secreta. Como vocês estão vendo, hoje eu tô aqui de novo na biblioteca para gravar o vídeo. Não tô em casa, eu acho que isso vai ser cada vez mais comum. Eu não gravar vídeos em casa, esse que é o ponto, que eu vou gravar sempre aqui. Então é bom até para dar uma quebrada, né, na monotonia, a gente vai se acostumando com cenários diferentes. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto bem curioso e importante para a administração. Curioso por quê? Normalmente quando a gente fala em organização, a gente tende a pensar no quê? Naquela pessoa organizada que a gente conhece, não é verdade? Uma pessoa que controla tudo, todos os compromissos dela numa agenda, por exemplo, é uma pessoa que a gente considera organizada. Uma pessoa, por exemplo, que controla muito bem tudo que ela compra no supermercado, poderia ser um outro exemplo de uma pessoa organizada nesse sentido. Ou aquela pessoa que quando você visita a casa dela, tudo está no lugar como a gente imaginaria. Todas as coisas estão no lugar, nada está jogado, nada está amontoado. É uma pessoa que a gente normalmente entende como organizada, não é verdade? Isso tudo é verdade. O ponto é que para a administração, organização significa outra coisa. Organização é o objeto de estudo da administração. A administração, enquanto ciência, ela olha para organizações. Como assim, Franklin? Não entendi. Vou te dar um exemplo. Olha essa figura aqui. Essa figura é uma das estruturas que eu acredito que sejam as mais fáceis de a gente entender o que é uma organização. A gente pode entender a organização como um sistema de recursos que busca realizar um determinado objetivo. Olhando para essa figura, talvez você lembre daquele conceito que a gente falou lá num dos primeiros vídeos, que explicava o que é administração. Você lembra dele? A administração é um processo dinâmico de tomar decisões a respeito de recursos, buscando realizar algum ou alguns objetivos. Nessa figura você consegue ver alguma dessas palavrinhas, não é verdade? Você consegue ver os recursos que são utilizados pela organização, que vão passar por um processo de transformação para se transformar no objetivo dessa organização. Normalmente a gente traduz esse objetivo em um produto ou serviço. Vou te dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender ainda. Pensa num supermercado. O supermercado tem recursos? Tem recursos humanos, por exemplo, que são os funcionários que trabalham nesse supermercado, os colaboradores. Ele também tem recursos imobilizados, como os materiais, o prédio em que o supermercado ele desenvolve as atividades dele. Ele tem recursos informacionais? Tem recursos informacionais, que são as informações que ele usa para fazer com que o negócio funcione. E ele usa todos esses recursos para quê? Para atingir o objetivo dele, que é vender os produtos para os clientes que esse supermercado atende. Não é verdade? Então, o supermercado é um exemplo de organização? Certamente. Um outro exemplo, pensa numa agência de viagem. Uma agência de viagens é uma organização? Certamente, quer ver só como ela encaixa nesse exemplo de figura que a gente trouxe aqui? Ela tem recursos? Tem recursos. Que tipo de recursos? As pessoas que trabalham na agência de viagem, por exemplo, são recursos humanos. As informações que essas pessoas utilizam para fornecer o serviço de viagem para você que vai contratar o serviço desse agente de viagens são recursos informacionais. E por aí a gente poderia citar N tipos de recursos, vários tipos de recursos que essa organização, agência de viagens, ela utiliza para quê? Para fornecer o serviço de viagens, que é o objetivo dessa organização. Deu para entender melhor agora o que é uma organização? Ah, Franklin, mas eu pensei que administrador só trabalhasse com empresas. Esse é um engano que acontece com frequência com pessoas que não conhecem um pouco a fundo a área da administração. Na verdade, os administradores, eles trabalham com organizações e empresas, como esses dois exemplos que eu citei anteriormente, do supermercado e da agência de viagens, são tipos de organizações. Empresas, de modo geral, são organizações que buscam o lucro, mas a gente poderia citar outros tipos de organizações também em que um administrador poderia trabalhar, como, por exemplo, um governo. O administrador pode trabalhar no governo? Certamente pode trabalhar. Um administrador poderia trabalhar numa ONG, numa organização sem fins lucrativos? Certamente. Também não é um tipo de organização que visa primordialmente o lucro. Um administrador poderia fazer gestão da sua família, por exemplo? Uma gestão familiar? Com toda certeza. Uma família também é um tipo de organização. Você já parou para pensar nisso? Então, nós podemos citar vários tipos de organizações em que o administrador pode atuar
e que não são somente empresas como a gente conhece de uma forma mais usual no nosso dia a dia. Muito bem, então agora você já conhece melhor o que é uma organização, sabe que empresa e organização são coisas diferentes, né? Empresas são tipos de organizações, e sabe da importância das organizações para a área da administração. Afinal de contas, as organizações são o objeto de estudo da administração. A administração estuda organizações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se de compartilhar com pessoas que você sabe que gostam desse assunto, que estudam administração, seja na faculdade ou na pós-graduação. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Quer entender isso melhor? Vamos lá. Dá uma olhada nessa figura aqui. Dá uma olhada nessa figura aqui. Dá uma olhada nessa figura aqui. Dá uma olhada nesse desenho aqui. Dá uma olhada nessa figura aqui. Vou te dar um exemplo. Olha essa figura aqui, ó.